Você sabia que o jejum é muito mais do que simplesmente ficar sem comer? Ele é uma prática espiritual transformadora, amplamente mencionada nas Escrituras Sagradas. Mas você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito do jejum na Bíblia e como ele pode impactar profundamente sua vida? Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos bíblicos sobre o jejum, explorando os principais versículos do Antigo e do Novo Testamento. Vamos entender como grandes líderes, profetas e até mesmo Jesus usaram o jejum como uma poderosa ferramenta para se conectar com Deus, buscar respostas e vencer desafios espirituais. E o melhor, você aprenderá como aplicar esses ensinamentos na sua própria jornada espiritual. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar as lições por trás de versículos como Joel 2,12, que chama ao arrependimento e à entrega total, e Mateus 6,16-18, onde Jesus ensina como jejuar de maneira verdadeira e eficaz. E não se preocupe, porque eu vou simplificar tudo para que você possa compreender e praticar no seu dia a dia. Então, se você quer fortalecer sua conexão com Deus, buscar transformação espiritual ou até mesmo encontrar respostas para momentos difíceis, você está no lugar certo. Fique comigo até o final e descubra como o jejum pode mudar sua vida para sempre. E um detalhe importante: no final deste vídeo, eu vou compartilhar um guia prático para quem deseja começar o jejum de maneira organizada e com propósito. Não perca essa oportunidade de dar um passo à frente na sua fé. Preparado? Então vamos começar essa jornada incrível pelos ensinamentos bíblicos sobre o jejum. Agora que entendemos a importância do jejum e estamos prontos para mergulhar nos ensinamentos bíblicos, vamos começar pelo Antigo Testamento, onde essa prática tem suas raízes mais profundas. É nesse período que encontramos líderes, profetas e homens de Deus utilizando o jejum como meio de clamar por ajuda, demonstrar arrependimento e buscar direção divina. O primeiro versículo que analisaremos é Joel 2,12, que diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Esse chamado ao arrependimento é poderoso. Joel fala a um povo que havia se afastado de Deus, enfrentando calamidades e crises. O jejum aqui simboliza uma entrega completa, um coração contrito que busca reconciliação com o Senhor. Essa passagem nos ensina que o jejum não é apenas uma prática física, mas uma demonstração sincera de humildade e dependência de Deus. Seguindo, encontramos o exemplo de Esdras 8:23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Nesse contexto, Esdras e o povo de Israel estavam buscando proteção divina para uma jornada perigosa. Eles se reuniram para jejuar, demonstrando confiança total no poder de Deus. Esse relato nos lembra que o jejum pode ser uma ferramenta para buscar respostas ou proteção em momentos de incerteza e perigo. Outro exemplo marcante é o de Neemias 1,4, que diz: Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, Neemias recebe notícias devastadoras sobre o estado de Jerusalém. Em sua dor, volta-se a Deus com jejum e oração. Esse ato é um lembrete de que o jejum também é uma expressão de intercessão. Neemias clamou a Deus por restauração, mostrando que o jejum pode ser um meio poderoso de interceder por outras pessoas ou situações maiores que nós mesmos. Além desses versículos, temos outros exemplos notáveis no Antigo Testamento, como o jejum coletivo em momentos de crise nacional, mostrado em 2 Graus Crônicas 23, onde o rei Josafá proclama um jejum em toda Judá para buscar a orientação divina diante de um ataque iminente. Esse evento reforça a ideia de que o jejum não é apenas uma prática individual, mas pode unir comunidades inteiras em busca de uma intervenção divina. Esses relatos do Antigo Testamento nos mostram que o jejum está sempre conectado a uma entrega total e genuína a Deus. Não é uma prática vazia, mas um ato de adoração que expressa arrependimento, humildade e dependência total do Senhor. Eles também nos ensinam que, quando jejuamos com um propósito claro e um coração sincero,
Deus ouve nossas orações e responde, muitas vezes, de forma sobrenatural. Concluímos esta sessão com uma reflexão. O que o jejum representa para você? Será que estamos utilizando essa prática espiritual com o mesmo fervor e sinceridade que os grandes homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento? Lembre-se de que o jejum é mais do que uma privação. É uma oportunidade de se aproximar de Deus com todo o seu ser, de buscar transformação e respostas que só Ele pode oferecer. Na próxima parte, vamos explorar como o Novo Testamento amplia esses ensinamentos, trazendo uma nova perspectiva sobre o jejum, especialmente nos ensinamentos de Jesus e nos primeiros passos da Igreja primitiva. Após explorarmos os fundamentos do jejum no Antigo Testamento, é hora de avançarmos para o Novo Testamento, onde encontramos ensinamentos ainda mais profundos e diretos sobre essa prática espiritual. É aqui que Jesus e os apóstolos trazem uma nova perspectiva, transformando o jejum em uma ferramenta ainda mais significativa no relacionamento com Deus. Comecemos com o ensino direto de Jesus em Mateus 6, 16, 18, que diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui, Jesus nos ensina que o jejum não deve ser usado para mostrar piedade aos outros, mas como um ato íntimo entre você e Deus. É um momento de sinceridade, onde o foco está no relacionamento espiritual, e não na aparência exterior. Esse ensino muda a perspectiva sobre o jejum. Mais do que uma prática religiosa, é uma conexão direta e pessoal com Deus. Outro momento crucial é encontrado em Lucas 4:2, onde lemos sobre o jejum de Jesus, e por 40 dias foi tentado pelo diabo. Durante aqueles dias não comeu nada, e ao fim deles teve fome. Este versículo destaca o jejum de Jesus no deserto, que aconteceu antes do início de seu ministério público. Durante esse período, ele enfrentou tentações enquanto se preparava espiritualmente. O jejum de Jesus nos ensina sobre disciplina, resistência espiritual e o poder que vem da dependência total de Deus. Avançando, em Atos 13, 2-3, encontramos o exemplo dos primeiros cristãos. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Esse relato mostra o jejum como um meio de buscar direção divina e ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui, a Igreja primitiva nos ensina que o jejum pode ser usado para decisões importantes e momentos de consagração ao Senhor. O Novo Testamento também enfatiza que o jejum não é apenas sobre privação, mas sobre estar disponível para Deus. Em Marcos 9:29, Jesus afirma que certos tipos de dificuldades espirituais só podem ser superados com oração e jejum. Isso reforça que o jejum, aliado à oração, tem um impacto poderoso no mundo espiritual, trazendo vitória sobre situações que, humanamente, parecem impossíveis de resolver. Esses ensinamentos do Novo Testamento nos mostram como o jejum evoluiu para ser mais do que uma prática de arrependimento. Ele se torna uma ferramenta de preparação, fortalecimento e busca por direção. É um ato intencional que fortalece a fé, capacita para o ministério e ajuda a vencer desafios espirituais. Conforme refletimos sobre esses exemplos, fica claro que o jejum não é apenas algo opcional na vida cristã. Ele é uma prática essencial para aqueles que desejam viver uma fé genuína e experimentar o sobrenatural em suas vidas. Agora, vamos conectar esses ensinamentos com a nossa prática atual. Você já parou para pensar em como pode incluir o jejum na sua rotina espiritual? Ele não precisa ser algo complexo ou inacessível. Com orientação e propósito, você pode começar a praticá-lo de forma significativa, assim como Jesus e os apóstolos nos ensinaram. Na próxima parte,
Vamos falar sobre como aplicar esses ensinamentos nos dias de hoje e apresentar uma solução prática para quem quer iniciar essa jornada espiritual com mais clareza e direcionamento. Agora que mergulhamos profundamente nos ensinamentos bíblicos sobre o jejum e entendemos como ele pode transformar nossa caminhada espiritual, quero compartilhar algo que pode ir além. Sabemos que o jejum é apenas uma das muitas formas de buscar intimidade com Deus, e que o verdadeiro crescimento espiritual depende de um relacionamento constante com a palavra de Deus e momentos de devoção. Pensando nisso, preparamos algo especial para você que deseja aprofundar seu conhecimento bíblico e fortalecer sua fé no dia a dia. O Estudo Bíblico e Devocional 365 Dias. Esse é um material completo, pensado especialmente para ajudar cristãos a crescerem espiritualmente com sabedoria, clareza e organização. É muito mais do que um simples guia. É uma ferramenta prática e acessível para transformar sua rotina espiritual e seu entendimento das Escrituras. E o melhor de tudo, os estudos foram desenvolvidos para qualquer pessoa, seja você um iniciante na fé ou alguém que já busca se aprofundar nas Escrituras há anos. Imagine como seria ter um material completo e bem estruturado para tornar a Bíblia mais clara e prática em sua vida. Agora você pode aprender, meditar e aplicar a palavra de Deus diariamente, sem complicações ou dúvidas. Para garantir o seu, clique no link que está na descrição deste vídeo e aproveite essa oferta imperdível. Mas atenção, as vagas para acesso ao material são limitadas, então não deixe para depois. Ao clicar no link, você terá acesso imediato a todo o conteúdo e poderá começar hoje mesmo a transformar sua vida espiritual. Agora, na próxima parte deste vídeo, vou compartilhar algumas dicas práticas e simples que você pode aplicar já no seu dia a dia para crescer espiritualmente. Fique comigo até o final. Ao longo deste vídeo, exploramos o profundo significado do jejum na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Vimos como essa prática tem sido uma ferramenta de aproximação com Deus, de consagração e de fortalecimento espiritual. Além disso, compartilhamos com você como o jejum pode ser um ponto de partida para um relacionamento mais íntimo com Deus e como ele nos desafia a crescer espiritualmente. Mas antes de encerrar, quero deixar algumas dicas práticas para você aplicar imediatamente no seu dia a dia, seja no seu processo de jejum, seja em qualquer outra área da sua caminhada cristã. Defina um propósito claro. Antes de começar qualquer prática espiritual, é essencial saber por que você está fazendo isso. Se você está jejuando, por exemplo, pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo espiritual? Aumentar a minha fé? Buscar direção para uma decisão importante? Essa clareza trará mais propósito ao seu jejum e às suas orações. Estabeleça um tempo específico. O jejum não precisa ser algo que você faça de forma aleatória. Determine um tempo certo para essa prática, seja por algumas horas, um dia ou até mais. O importante é que você se comprometa com esse tempo de entrega a Deus. Lembre-se, Deus valoriza a consistência e a sinceridade, mais do que a quantidade de tempo. Aproveite a oração. Não se esqueça de que o jejum deve sempre ser acompanhado de oração. O jejum é mais eficaz quando estamos em comunicação constante com Deus. Se você decidir jejuar, reserve momentos para orar, meditar na palavra e ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Seja gentil com você mesmo. Em qualquer processo espiritual, a graça de Deus é fundamental. Se você falhar ou se distrair durante o jejum ou em outra prática devocional, não se culpe. Deus vê seu coração e entende suas fraquezas. Volte ao propósito e continue sua jornada com humildade e confiança. Comece com passos pequenos. Se você nunca praticou o jejum ou se sente desconfortável com a ideia, comece devagar. Experimente um jejum parcial, como pular uma refeição, ou opte por um jejum de alimentos específicos, como doces ou fast food. O importante é que seja algo significativo para o seu relacionamento com Deus. Agora, como mencionei no início, o Estudo Bíblico e Devocional 365 Dias está à sua disposição, com todo o conteúdo necessário para apoiar você em sua jornada espiritual.
Não deixe essa oportunidade passar. Aproveite o desconto exclusivo e inicie sua transformação agora mesmo. Se você deseja aprofundar ainda mais seus estudos bíblicos, este é o momento de agir. Ao adquirir o combo, você terá acesso imediato a recursos incríveis para aprimorar seu entendimento das Escrituras e fortalecer sua fé em cada área da sua vida. Para garantir o seu acesso, clique no link na descrição deste vídeo. E lembre-se, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, e com dedicação e oração, você verá grandes resultados. Obrigado por assistir até o final. Que Deus abençoe sua caminhada espiritual, e que o seu jejum, suas orações e seus estudos bíblicos tragam muito fruto em sua vida. Fique atento ao próximo conteúdo, e até a próxima!